sou Alessandra Soares, gostaria de saber sobre preenchimento labial. Vamos lá, podemos começar então por aí. Alessandra, preenchimento labial faz parte, a gente pode tratar o lábio, especificamente só ele. Então, um paciente às vezes vem bem focado para tratar aquela região, ou para tratar o lábio e a região perioral. Tem pacientes que têm algumas ruguinhas já nessa região, pacientes tabagistas, ou mais velhos, ou que movimentam muito essa região. Ou quando a gente está pensando em fazer uma harmonização, fazer um tratamento global da face, melhorar o aspecto todo de cansaço, de envelhecimento, de pele fina, de flacidez, que a gente quer melhorar todas essas questões na face, o lábio, ele faz parte geralmente desse projeto. Nem sempre, porque tem pacientes que ainda não precisam mexer no lábio. Então, ou ele pode fazer, o preenchimento pode fazer parte de um tratamento do rosto todo e ser a parte final desse tratamento, que a gente fala que o lábio ele faz parte do refinamento do lábio, né? Ou a gente pode tratar especificamente essa área em pacientes mais jovens, por exemplo, tá? Ou pacientes que querem tratar a região da área dos lábios, que também precisam fazer essas aplicações ao redor. Especificamente do lábio, eu preciso avaliar essas proporções para saber se ele está proporcional ao restante do corpo. Então, até aquele paciente que vem, aquele paciente ou masculino ou feminino, que vem especificamente para o lábio, eu preciso avaliar o rosto todo. Não posso avaliar só uma região. Então, a gente tem que avaliar proporção individual do lábio, superior do lábio inferior, e como ele conversa com o restante do rosto. Se ele está em harmonia com o terço inferior da face, que é essa região toda, se está harmonioso também com o terço médio, com o terço superior, né? E não adianta eu ter um rosto totalmente atrófico, envelhecido e um lábio extremamente projetado, né? Carnudo, bem marcado, tá? E a gente tem que avaliar ao redor do lábio também, para eu saber se esse lábio tem uma boa definição, se ele tem um bom contorno, se ele tem um bom filtro, se ele tem os tubérculos bem projetadinhos também, se a paciente tem esse vermelhão que a gente chama, tem a parte seca e a parte molhada dele, se as duas partes estão bem definidas, bem desenhadas, bem proporcionais ou não, para eu avaliar que região do lábio que eu preciso preencher. Então, o preenchimento labial ele vai depender de todo um diagnóstico inicial que a gente for fazer. E aí, de acordo com o diagnóstico inicial, eu vou programar esse preenchimento com várias técnicas de acordo com a necessidade do paciente. Então, tem paciente que eu preciso dar contorno, tem paciente que eu não posso dar contorno. Se eu fizer contorno, esse paciente vai ficar bicudo. Tem paciente que eu só posso preencher o vermelhão, tem paciente que eu só posso fazer a parte de cima, tem paciente que eu só posso preencher embaixo. Tem paciente que não vai adiantar preencher só o lábio se a gente não tratar a área ao redor, né? Então, claro que se a gente preenche o contorninho, o paciente tem indicação de fazer contorno, quem tem aquelas ruguinhas ao redor já se beneficiam também do preenchimento. Mas existe um outro tratamento, que é a hidratação injetável, que é o Volite, que a gente usa atualmente, ou o Skin Booster, o Restylane, que também é uma outra técnica, mas que demora 3 sessões, ou em uma sessão única, que a gente usa, por exemplo, o Volite, para melhorar a hidratação dessa região. Então, a gente faz uma aplicação nessas ruguinhas próximas ao lábio, também para melhorar o contexto. Porque imagina você ter um lábio bonitinho e aqui cheio de ruguinha ao redor. Vai saber que tá faltando alguma parte ali para preencher, tá? Normalmente a gente faz isso em consultório, ou hoje, por exemplo, a gente fez um preenchimento labial com gordura, que a gente estava em centro cirúrgico, tivemos uma cirurgia que teve lipoaspiração e a gente aproveitou aquela gordurinha que a gente tirou da paciente para fazer preenchimento dela facial. Então, trabalhamos a área das olheiras, trabalhamos a área do malar, trabalhamos a área perilabial. Nessa situação, se a gente está em ambiente estéreo, centro cirúrgico, a gente pode fazer isso com gordura. Se a gente está em ambiente de consultório, o paciente não tem uma cirurgia programada, a gente faz isso com preenchimento que é extremamente também prático de ser feito, tá? Normalmente o lábio incha um pouquinho, então é bom a gente não fazer na véspera de um evento, por exemplo, porque pode acontecer de ficar algum roxinho, fazer alguma hematominha, e o lábio demora uns dias para ele ficar mais bonito de quando a gente fez. No dia ele geralmente fica bonitinho, mas se a gente faz com anestesia, às vezes essa anestesia, o lábio fica um pouquinho, a fala fica um pouco difícil, fica um pouco anestesiado,
E às vezes dá até a sensação, acaba ficando mesmo por causa da anestesia, tortinho no dia. Então, até passou o efeito anestésico, o paciente tem essa sensação, né? Então, ele vai estar melhor um pouquinho mais pra frente, ali dali uns 15, 20 dias, tá?